Vamos ao resumo da Fórmula 1 dessa semana. Foi uma semana CGP, então foi rumor em séries durante a semana de analisar a vitória do Sam Bridge aqui em São Paulo, no GP da Fórmula E. Vocês conhecem a minha crítica com a Fórmula E, mas olha, parece que a Fórmula E só funciona em São Paulo. Já teve ultrapassagem, principalmente na última volta, para dar em vender. E os brasileiros não foram bem. Lucas de Grazi, ainda mais o Sérgio Sete Câmara, o filho do presidente do Atlético Mineiro, ainda foi desclassificado, ainda foi punido ainda. Já estava fora da zona de pontos, muito longe da zona de pontuação, mas mesmo assim tomou punição. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera da Velocidade, mandei um vídeo para o Vasco Velocidade. Eu te mandado, peço que vocês curtem, compartilhem, espalhem para geral. Aqui é a Garante Moral, aqui todos esteve bom. Foi uma semana cheia de humor, inclusive que a banda U2 vai fazer uma música sobre o Richard Wagner, né, já que o baterista da banda é muito amigão da tal funcionária da Brasil Bull, que ela acusou o Richard Wagner, ainda não foi falado o nome dela, né, o nome dela está sendo mantido em segredo, até para preservar a funcionária que foi afastada, segundo a imprensa internacional diz que foi mando da Jaguar, né, a Spark Power teria mandado afastar essa funcionária. E a Red Bull nem desmentiu, nem confirmou essa informação, mas é que a banda U2 vai fazer uma música sobre o passapano, a tentativa de passapano da Red Bull, que seria uma tentativa de passapano. Mas não está descartada ainda a demissão do Hamilton, até porque eles estão temendo uma perda forte de venda, né, na sua bebida energética, que controla 51% da equipe de Fórmula 1, que é a tailandesa, e a austríaca, que é o time de Fórmula 1, tem 49%. Então ainda não está longe de acabar esse episódio do Roma. E o Oscar Piastri foi entrevistado, né, lá na Austrália, já que o próximo GP é na casa dele e do Daniel Ricciardo. E ele, claro, como piloto da McLaren, foi questionado de quem, dos pilotos da história da equipe, principalmente, a dupla que marcou época na McLaren, 88, 89, né, o Ayrton Senna e o Alain Prost. E ele disse se identificar mais com o Prost num jeito de cuidar do carro, né, não ser um piloto muito agressivo como o Ayrton era, né, nas suas características de pilotagem, que ele é mais estudioso como o Prost era, que ele se identifica mais com o Prost. E teve muito rumor em relação ao Adrian Newey, projetista inglês, apelidado até como mago na prancheta, que ele faz carros vencedores. Na Fórmula 1 teve vários projetistas que marcaram história. O Gordon, né, Mary, que foi projetista da Brava, os 2 títulos do Nelson Piquet, que foi para a McLaren, né, junto com o Joe Menard, né, aquela McLaren de 88, 89 foi até considerada até um time dos sonhos,
não só pela dupla de pilotos, mas tinham os dois maiores projetistas da época. Inclusive, antes do Jordan falecer, eles até rivalizavam depois, que era realmente o pai daqueles supercarros que em 88 ganhou 15 das 16 corridas. E depois daquela geração entrou o Adrian Newey, que eles fazem carros campeões. Teve aquela Williams, que batizada pelo próprio Ayrton Senna como um carro de outro mundo, deu título para o Nigel Mansell com antecipação, com Alain Prost com antecipação. E em 94, quando o Ayrton foi para lá, uma expectativa também do Ayrton ser campeão com antecipação. O próprio Adrian disse que fez besteira na mudança de regulamento, né? E acabou não acontecendo, mas no meio de 94 a Williams se recuperou a ponto do Rio brigar pelo título com o Michael Schumacher, que poderia ter vencido se não fosse aquela ação dignarista do alemão. E no ano seguinte, o Rio foi um título, resumindo, os dois pilotos da Williams, o Rio e o Villeneuve, o inglês ganhando. No 97 foi o Jacques Villeneuve, também da Williams. Depois ele foi para a McLaren. Em 98 e 99 foi o Kimi Räikkönen da McLaren. E depois dali ele assumiu um projeto do zero, a Red Bull, que a partir de 2010 começou a dar frutos com os 4 títulos seguidos do Sebastian Vettel. E agora dá uma nominância com o Max Verstappen. E há boatos que ele vai sair da Fórmula 1, por causa da FIA está estudando ampliar o teto orçamentário, agora colocando inclusive os salários dos funcionários das equipes dentro desse teto, que atualmente está fora desse teto, que teria aborrecido o projetista. E também a possibilidade de ele ir para a Ferrari, já que ele em várias ocasiões falou que ele tem ainda esse sonho de projetar carros da Ferrari, de trabalhar com o Hamilton. Mas, se eu for olhar a história, teve 5 ocasiões a Ferrari fez propostas para ele disse não. E que agora eles estariam até dispostos a dar cheque branco para que algum projetista fale sim para a Ferrari. Se isso acontecer, para ele projetar o carro do ano que vem, ele teria que sair agora, que é uma data sabática, por assim dizer, já que a partir do meio do ano os projetistas começam a fazer o carro no ano seguinte, para não passar segredo, essas coisas todas, para um time adversário. Então, se ele tiver que sair, terá que sair agora. Bom, e no meio dessa briga, dessa guerra civil, que está a Red Bull, mas ele tem mantido discreto, não tem dado posicionamento sobre essa briga entre o Hülkenberg e o Christian Horner, nem sobre o futuro. Mas olha, se isso acontecer, dele ir para a Ferrari com o Hamilton lá, o Hamilton e o Charles Leclerc, a gente já pode imaginar que a temporada de 1996 aí, que o Rio ganhou de 2025, será resumido aos 2 pilotos da Ferrari. E eu duvido muito que o Max Verstappen continuará na Red Bull sem o Ananel. Inclusive o Max nessa semana teve seu nome ventilado também
na Aston Martin, porque a partir de 2026, se vocês conhecem, sabem, no novo regulamento, é mais ecológicos, menos barulho ainda, já não tem barulho do passado, os motores de hoje, mais elétricos, menos emissões de carbono, e que a Red Bull acertou com a Ford ser parceira, né, mas não terá o nome da Ford Motores, será da própria Red Bull, a Red Bull Power, que eles farão, né, motores próprios com a parceria técnica da Ford. E o Max deixa claro que está inseguro com essa mudança de regulamento, esse novo motor, que não será da Honda. Inclusive, quando foi anunciado que a Honda será parceira da Aston Martin em 2006, ele chorou. Ele estaria indo para lá. Bom, foi uma semana cheia de rumor. O que não faltou para o fã da Fórmula 1 foi rumores. E terminou agora há pouco o GP de São Paulo na Fórmula E. Eu sempre tenho muitas críticas à Fórmula E, porque a maioria dos circuitos são travados, parece o seu calendário inteiro de Mônaco, difíceis pontos de ultrapassagem. Tem as coisas interessantes, inclusive o DRS, né, que esteve até o ano passado, foi demitido no ano passado da AlphaTauri, né, hoje se chama Visa, a equipe. E ele falando da Fórmula E, ele já foi campeão da Fórmula E pela Mercedes, quando a Mercedes tinha equipe na Fórmula E. E ele falando de diferença da época, ele teve um podcast que é do Nelson Piquet, do Christian Fittipaldi, né, ele foi entrevistado pelo Nelson, pelo apresentador. E foi legal a entrevista, ele falando sobre isso, sobre a diferença de recuperação de energia entre a Fórmula E, a Fórmula 1, né, que na Fórmula E a recuperação de energia é tem uma importância maior que na Fórmula 1, né, a bateria, os carros e tudo mais. E o DRS está numa equipe pequena agora, diferente da época, na época que ele ganhou a Fórmula E. Ele, inclusive, terminou na 14ª posição. E a vitória foi do Sam Mitchell, da McLaren. Inclusive, quando ele foi entrevistado, após a corrida, lembrou da história do Ayrton Senna na McLaren, né? Foi a McLaren de Fórmula 1, todo mundo sabe disso. Só que hoje a McLaren tem equipe na Fórmula 1, Fórmula E, a Streamia, se eu não me engano, é o WEC também. Eu queria até, se a gente pudesse ter contato com o pessoal do Allianz, que estaria pensando, o Branson McLaren, fundador da equipe, o Ayrton Senna, o James Hunt, que fizeram história na McLaren, multi equipes que a McLaren tem em várias categorias. E lembro disso. E foi uma corrida interessante, principalmente na última volta, que foi justamente na hora da ultrapassagem do Sam Mitchell, que já esqueci o nome do austríaco, né? Dormiu no ponto e o Sam ultrapassou ele quase na reta de chegada. E o terceiro colocado, lembrei do segundo colocado, o Mitch Bush, e o terceiro colocado da Nissan também fez linda ultrapassagem dupla na última volta, que o terceiro, até então o terceiro colocado, que se eu não me engano era o ex-Fórmula 1, inclusive, o Bush, pensou tanto em fechar o quarto colocado, que deu um enorme espaço, que inclusive esse piloto da Nissan, líder do campeonato atualmente, até desistir de ver a Fórmula E, porque
categoria tem um monte interessante desse negócio de carros elétricos, mas é difícil ver brigas lá. E quando acidenta, então, mas parece que em São Paulo a Fórmula E funciona. E para concluir nosso vídeo de automobilismo, o Barry Ecclestone, aquele mesmo que foi chefe da Brava nos dois títulos no Nelson Piquet, em 81 e 83, e um dos vices do Nelson em 1980, e depois virou chefão da Fórmula 1, né, reinou na principal categoria do automobilismo por vários anos. E ele está aqui em São Paulo acompanhando a Fórmula E, casado com uma brasileira, foi pai já com 80 anos, né? Ele já tinha filhos de relacionamentos anteriores, já com essa brasileira, teve agora com 80 e poucos anos. E ele foi questionado sobre esse processo que o Felipe Massa ingressou na Corte Britânica, reivindicando o título de 2008, né? Ele culpa, né, o que houve lá na China, que o Nelsinho Piquet bateu propositalmente para beneficiar o Fernando Alonso. Não acabou o Fernando Alonso fazendo uma estratégia diferente devido a essa batida proposital do Nelsinho. E eu acho que o Felipe até esqueceu do pit stop desastroso da Ferrari nessa mesma corrida, e lá em Singapura, e não foi assim, e de culpa a perda do título por um ponto para o Nelson e para o Hamilton nessa corrida. Mas aí ele está reivindicando agora, devido à declaração do próprio Ecclestone, né, não sei para quem que ele deu, agora me fugiu para que ele deu a entrevista, dizendo que para ele o Hamilton não tem 7 títulos, tem 6. E ele fala que ele já no GP do Brasil daquele ano, que o Hamilton ultrapassou um time toque na última curva da última volta para ficar com o 5º lugar e ganhar o campeonato por um ponto do Massa, que ele sabia da presepada no Nelson Piquet, e não fez nada para não manchar aquela temporada. E ele entrou na Corte da Justiça, só que o beneficiado não tem nada a ver com isso, né? Não foi, o Flávio Briatore não mandou o Nelson bater para beneficiar o Hamilton. Eu sou a favor sim de desclassificar aquela vitória, tirar aquela vitória do Fernando Alonso na estatística. Mas curioso que o Hamilton acabou sendo o 3º colocado naquela corrida. Se desclassifica o Fernando Alonso, o Hamilton subiria para o 2º lugar. Mas se ele for, o Felipe foi para a Justiça para reivindicar, dividir, no caso aí com o Hamilton, o título de 2008, ainda vai ser julgado esse processo do Felipe. E o Manor, hoje em São Paulo, deu razão ao piloto brasileiro de tentar o título de 2008. Veja aí. Para lembrar que esse vídeo é da Metrópolis. Eu não sei se ele está sendo irônico, né? Os britânicos têm uma forma ácida de serem irônicos, ou se ele está achando mesmo que o Felipe tem razão. Mas ele, como foi, botou mais lenha na fogueira para essa polêmica, como Suzuka 89,
Abu Dhabi, 2021. E Singapura, 2008, corridas que nunca terminaram. Então é isso, galera. Até uma semana que a gente vai falar mais sobre automobilismo factual, né? Chega de boato. Da Fórmula 1 foi uma semana de boatos, né? E que será o GP da Austrália, Casa do Daniel Ricciardo, no Oscar Piastri. E vamos madrugar vendo corrida. Até mais.